Som. Boa noite, meus irmãos. Quero mais uma vez dar as boas-vindas àqueles que nos visitam, que estão aqui pela primeira, segunda vez. Sintam-se muito à vontade em nosso meio. Quero dizer que é um privilégio tê-los aqui conosco para cultuarmos ao Senhor. Nós, hoje, chegamos à última mensagem na nossa série Vida Frutífera. E eu gostaria de convidá-los a ler o texto que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 26. O texto vai ser projetado. Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar, pedir que Deus fale conosco. Santo Deus, eis aqui a tua igreja, Deus, e te suplicamos, Deus, que o Senhor possa nos visitar de forma especial, Senhor, através da exposição da tua palavra. Deus, fala aos nossos corações. Deus Santo, que as nossas mentes, Senhor, os afetos sejam moldáveis pelo Teu Santo Espírito. Deus Santo, que o Senhor possa relevar, Senhor, as minhas limitações, Deus, as minhas imperfeições e que o Senhor nos visite com graça, Deus. Visita-nos com graça. Deus amado, que o contato com a Tua palavra, Senhor, não seja confundido, Senhor, com qualquer outra experiência, Senhor, de uma palestra, Deus, de uma aula, mas que tenhamos a certeza, Deus, que o nosso coração foi exposto à palavra do Senhor. Deus, e que o Senhor possa transformar-nos, Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te oramos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos assentar, meus irmãos. Bom, o pastor Cristiano, na última semana, ele esteve em Goiânia, na conferência, uma conferência da Atos, uma mini conferência acontecida lá em Goiânia, e foi visitar a igreja do pastor Niel, também um amigo nosso lá em Caldas Novas. E hoje ele está pregando na Comunidade Batista em Macaé, igreja plantada por ele, que esse mês está aniversariando. Então, eles convidaram os pastores que lá serviram, e o pastor Cristiano está entre eles, foi o plantador da igreja. Então, o pastor Cristiano hoje pregou lá na parte da manhã e agora à noite estaria novamente pregando. Bom, meus irmãos, hoje, como falei, nós chegamos à nossa última mensagem na nossa série Vida Frutífera, e nós, a cada semana, nós temos meditado acerca de um aspecto do fruto do Espírito. Semana após semana, nós temos meditado detalhadamente acerca de cada um deles, nós fizemos a leitura de todos eles aqui novamente. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre domínio próprio. Domínio próprio. Em Provérbios, existe um versículo do Provérbios número 25, diz o seguinte: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Então, o texto nos remete à ideia de uma cidade completamente desprotegida, vulnerável a ataques, que não tem nenhuma barreira que possa limitar, proteger as investidas do inimigo.
Então, a isso é comparado aquele homem que não tem domínio próprio. E quando a gente fala sobre domínio próprio, me pareceu interessante nós refletirmos sobre alguns aspectos do domínio próprio que, principalmente para nós cristãos, são especialmente desafiadores. Algumas pessoas brincam, né, que boa parte dos cristãos não bebem muito, mas comem, que é uma beleza, né? O pessoal brinca com a gente, fala que a gente é bastante comilão. Então, eu gostaria de iniciarmos a nossa meditação hoje a gente falando um pouquinho sobre a gula. É um aspecto que nós devemos considerar quando nós pensamos em domínio próprio, porque, por vezes, nós acabamos ignorando isso e não levando a sério o fato de que, sim, isso também é um pecado. Uma relação equivocada com o consumo de alimento. Aqui na nossa igreja, nós temos bastante crianças, então, alguns dos aspectos que eu gostaria de começar a compartilhar com os irmãos para a gente considerar é justamente sobre isso, sobre crianças. Assim que o bebê nasce, ele é alimentado exclusivamente, isso, né, em circunstâncias normais, alimentado exclusivamente pela amamentação. Então, a gente vê lá o bebê mamando e tal, e a amamentação é uma forma de alimento que não está, de uma forma de alimentação que não está ali, não está incutido somente a ideia de comer, somente a ideia de se alimentar, mas o bebê acaba gostando muito da ideia de estar ali acolhido no colo da mãe, sentindo o cheirinho da mãe dele. Mas um dos outros prazeres, além do acolhimento materno, é o prazer oral. Até quando as jovens mães, aí, de repente, que se investem tempo lendo, né, vão reconhecer rapidamente sobre isso, sobre a fase oral do bebê, tudo ele coloca na boca, porque também é uma experiência de prazer. Isso é tão verdade que, por vezes, o bebê, mesmo estando saciado, em alguns momentos, ele vai fazer força para poder ser conduzido ao seio materno, mesmo quando ele não estiver mais com fome. Se ele quiser dormir, ele vai querer usar o seio materno para acolhimento, para que ele possa ali ficar. Porque para eles também é prazeroso. Eu lembro quando a minha segunda filha, ela deu um pouquinho de trabalho assim para poder dormir, engrenar no sono e tal, que minha esposa se dedicava muito a essa coisa de ler, eu tinha que ler vários livros com ela para a gente aprender a colocar o bebê para dormir bastante tempo, e o resultado foi bastante interessante. A primeira filha foi mais fácil, a primeira filha era a filha do livro, a segunda filha era do rodapé do livro. Então, algumas exceções a gente experimentou com ela. E foi interessante que certa vez ela estava vivendo essa experiência, queria viver essa experiência de ir para o seio não porque estava com fome, mas para experimentar o acolhimento, o prazer de estar fazendo o seio da mãe de chupeta para poder dormir, por conta desse prazer. E eu lembro muito claramente, era 2h pouca da manhã, eu acordo às 5 para trabalhar. A minha esposa falou, não, ela não quer mamar, ela só quer ficar perto, só quer... Eu falei assim, tá bom, só que eu vou acordar daqui a 3 horas, né? E eu não estou muito preocupado com a motivação dela em estar ou não sei, eu só quero dormir. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque não é só para os bebês que é uma experiência sensorialmente agradável, essa satisfação oral. Deus ele nos fez não somente para poder ingerir o alimento, mas nós também temos prazer na ingestão do alimento. Nós não comemos da mesma forma que um carro recebe combustível. À medida que nós nos alimentamos, nossas papilas gustativas são acionadas, os botões gustativos são acionados e a gente vai experimentando uma festa de sabores na nossa boca, sabores mais cítricos, mais doces, salgados. A consistência do alimento também é diferente. Então, tudo isso é uma experiência prazerosa. Eu, particularmente, eu sou mais fã do doce, né? Então, bolo é o meu fraco. Adoro comer bolo. Então, tem bolos que têm a massa mais aerada, um pouquinho mais leve, bolo com a massa um pouquinho mais consistente, bolo de aipim. Talvez você não seja do doce, talvez você seja do salgado. Aquele churrasquinho, né? Não torrado para não estragar a carne, mas aquele churrasquinho ao ponto, bem quentinho.
torta salgada. E talvez, se você seja um pouquinho mais comilão, nesse momento você já está salivando, pensando em tudo isso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque toda essa experiência oral, ela faz com que a gente se sinta um tanto quanto acariciado no momento em que a gente come. A gente acaba tendo uma relação não somente de saciar a nossa fome, mas de satisfação. E essa satisfação, por vezes, a gente acaba buscando ela com a motivação equivocada, porque por vezes em nossas vidas a gente pode experimentar momentos em que a gente está vivendo estresse intenso, angústia intensa, ansiedade intensa, e a gente quer fazer uso de dispositivos que possam nos trazer uma espécie de analgesia ou nos alienar desses sentimentos que nós não gostamos de sentir. E certamente vocês já devem ter vivido a experiência ou ouvido pessoas falarem sobre a ingestão de alimentos de forma excessiva em momentos de ansiedade. Porque a gente tem a necessidade, a ansiedade nada mais é do que, por vezes, a gente vive essa necessidade de controle, de governo, de saber que as coisas estão em nossas mãos. E quando a gente tem a sensação de que isso não está acontecendo, a gente pode se tornar bastante ansioso. A gente pode duvidar do governo bondoso do Senhor. E nesses momentos em que a gente começa a não confiar mais no governo bondoso do Senhor, que a ansiedade, a angústia começam a ocupar um espaço muito grande no nosso coração, a gente pode se lançar no consumo excessivo de alimentos. Porque nesse momento, à medida que a gente vai comendo, a gente vai tendo essa espécie de analgesia desses sentimentos que tanto estão nos desagradando, tanto estão nos afetando. A palavra gula, ela vem de guela, garganta. Tem um equivalente dela no grego que é gastromargia. Seria o estômago louco. Uma loucura no estômago. Porque por mais que a gente pense que que a gente vai ter êxito em silenciar a ansiedade, silenciar a angústia, silenciar tudo aquilo que está afligindo o nosso coração através do consumo do alimento, a partir do momento que o alimento passa pela boca, a sensação foi embora. E a gente não está preocupado com saciedade. É por isso que as pessoas que comem por ansiedade, elas não param no momento que estão saciadas. Porque o grande barato da gula é você manter a boca movimentando, você manter o alimento na boca. Isso parece que é algo banal, mas a partir do momento que a gente lança a mão do consumo de alimentos para satisfazer uma necessidade da nossa alma, a gente está atribuindo o consumo de alimento uma importância metafísica. A gente está se aproximando da comida acreditando que, a partir do consumo de alimentos, uma demanda do nosso coração vai ser saciada. E por isso a gente vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Fazer mão disso é desacreditar que Deus tem poder o suficiente para tratar de forma adequada a nossa ansiedade e a nossa angústia. E por isso é um pecado, e por isso é um problema. A gente fala, por vezes, de pecados morais de forma muito ácida, de forma muito dura. Mas quando a gente pensa no consumo de alimentos como sendo um substituto para aquilo que Deus deve fazer na nossa vida, deve fazer no nosso coração, isso é tão grave quanto pecados morais. E o problema do consumo exagerado de comida é porque, a partir do momento em que a nossa boca, a comida ela não desaparece, ela vai para o estômago e a gente acaba engordando, sobrepeso. Problemas de saúde, perda de ânimo. A gente pode ficar um pouquinho mais preguiçoso. Eu, há pouco tempo atrás, precisei passar por um reset compulsivo, né, por conta de uma experiência no trabalho. Eu acabei emagrecendo 8 quilos. E eu me dei conta do quanto eu estava comendo, levado
movido por ansiedade. O quanto eu estava atribuindo à comida aquilo que deveria ser cuidado pelo próprio Deus. É necessário que a gente olhe para esse comportamento, para esse tipo de atitude, a gente olhe seriamente, porque isso significa sim desconfiar do governo bondoso de Deus, isso significa sim atribuir a outra coisa que não o Senhor o cuidado que deve ser dado, que deve ser destinado ao nosso próprio coração, à nossa alma. Muita gente acaba falando, não, a gente come um pouquinho demais, e como eu falei, a gente acaba brincando com isso, dizendo que crente é assim mesmo, compensa na comida aquilo que não faz bebendo. Mas é necessário que a gente olhe para as nossas próprias motivações ao a fazer o uso desenfreado do alimento, e a gente se pergunte o quanto nós temos confiado no Senhor e o quanto nós temos nos refugiado nesse mecanismo, nesse dispositivo, para poder trazer uma espécie de refúgio para a nossa alma, para o nosso coração. Quando a gente pensa sobre domínio próprio, eu gostaria de, enquanto a gente pensa sobre domínio próprio, eu queria estabelecer, né, 2 aspectos para a gente refletir. E, nesse primeiro momento, sobre aspectos ligados ao corpo. Porque, assim como a gente se lança de forma desenfreada no consumo de alimentos, nós podemos buscar outros mecanismos, aos quais a gente pode atribuir também demandas metafísicas. A forma como a gente lida com a sexualidade também precisa ter a chancela do domínio próprio. E parece estranho, mas talvez nunca antes, na história da igreja cristã, a gente precise falar tão repetidamente sobre o cuidado com a sexualidade. O ser humano ele foi criado para ter uma relação profunda de intimidade e amor. Contudo, por vezes a gente pode permitir que essas demandas elas sejam completamente desconfiguradas por conta do pecado. E não há nada, nenhum outro momento em que nós estamos intimamente, pessoalmente, tão vulneráveis, tão expostos do que na relação sexual. Então, por isso não é incomum pessoas que experimentam uma demanda na sua relação com Deus e se refugiam na promiscuidade. E não é incomum que, ao fazerem isso, o façam de forma desenfreada, porque se é uma demanda de Deus, é uma demanda infinita. Se é uma demanda infinita, ela não vai ser satisfeita a partir de um relacionamento, de 2, mas de vários relacionamentos. A gente percebe isso na história da mulher samaritana. A sede dela, na verdade, era a sede de Deus, não era sede por relacionamentos. Não era sede por estar envolvida com outros homens. Então, quando a gente pensa na relação, na sexualidade, a partir da perspectiva cristã, a gente precisa fugir do esforço contemporâneo de tentar acomodar de forma diferente aquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus. A sexualidade, ela deve ocorrer, sim, mas deve ser experimentada dentro da vida conjugal. Ainda que existam narrativas que são um tanto quanto fantasiosas, atribuindo várias aventuras amorosas como sendo uma vida amorosa rica, várias experiências sexuais como sendo uma vida amorosa rica, não há nada de bonito em pessoas que chegam ao final da sua vida sem alguém para compartilhar a sua existência e com a sensação de que foi usada ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua existência. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, sobre essa sensação de ter sido usada, ter sido desgastada. E por mais que a nossa sociedade ela acaba focando muito no papel da mulher, na figura da mulher, e condenando esse tipo de comportamento, eu já tive um grande amigo meu, um homem, que falou sobre isso, sobre a sensação de estar espiritualmente fragmentado, de se sentir
usado de se sentir diminuído e sujo. Obviamente, isso é por conta de estar vivendo a sua sexualidade de uma maneira diversa da qual Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Por desconsiderar isso, a gente pode entender que essa coisa de ser desejado, de se sentir amado, isso é coisa da nossa cabeça, e por isso a gente satisfaz isso no sexo. Mas nós precisamos sentir infinitamente desejados e infinitamente amados. E por isso isso só é aplacado no Senhor. Por isso isso só é aplacado na nossa relação com Deus. Nós temos sim o desejo de nos sentirmos infinitamente desejados, infinitamente amados. Então, seja você homem, seja você mulher, essa demanda só é satisfeita em Cristo. Por mais que a gente ouça o discurso bonito de falar que não há problema se nós nos entregarmos àquelas pessoas que realmente nos amam. Quando a gente vê isso acontecendo fora do casamento, nós ouvimos pessoas que vivem várias experiências equivocadas acerca daquilo que realmente era amor. Fala assim, não, ainda não era amor, ainda não era amor, ainda não era amor, e vai tentando. E vai se machucando. Só que quando a gente fala sobre a sexualidade, ela não se restringe simplesmente ao corpo no aspecto físico, mas isso também acaba povoando nossos pensamentos. Além de representar uma área da vida que o domínio próprio é muito tentado no que diz respeito ao corpo, mas o pensamento ele também é uma grande armadilha. Porque antes de uma atitude ser tomada, antes do ato ser praticado, antes ele foi um projeto na nossa mente. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente percebe vários episódios em que grandes personagens acabaram tropeçando no que diz respeito ao sexo. Essa sempre foi uma grande armadilha para o coração humano. E hoje, como eu falei, nos nossos dias, isso é especialmente desafiador, porque quando a gente olha para a mídia, por exemplo, a gente percebe uma erotização em comerciais, programas de TV, comerciais, às vezes, de pasta de dente a auxílio funeral. A gente percebe as pessoas erotizando com esses temas. Desenhos animados, filmes. Então, em todo o tempo, a nossa mente está sendo bombardeada de coisas assim. Então, trata-se de algo desafiador. Só que por nós estarmos tão imersos nessa cultura em que isso é tão banalizado, nós acabamos achando que é normal alguns pensamentos habitarem na nossa mente, ocuparem o nosso pensamento. Nós achamos que é normal nós fantasiarmos algumas coisas, como se isso não tivesse problema algum. E desconsideramos o fato de que a lei de Deus é a lei espiritual. E por isso é necessário que nós a cumpramos também espiritualmente. Obviamente, nós não a cumprimos para que nós sejamos salvos, mas quando nós a descumprimos, nós estamos sim pecando. Quando a gente olha para a nossa própria vida e a gente faz um checklist, talvez você tenha pontos, né, da sua vida que você fala assim, não, aqui está ok, mas principalmente para os aspectos que são culturalmente banalizados, nós tendemos a lidar com eles como normais. Por isso eu falei, a gula acaba não sendo considerado como um pecado, a gente não acha isso um problema, e vamos comendo. Ter pensamentos impuros acabam não sendo um problema, afinal de contas, isso está todo o tempo na TV, nos comerciais, nos programas, nos filmes, então não tem problema. Só que existe um problema, sim. É importante que nós cristãos não sejamos tolerantes com a presença de determinados pensamentos na nossa mente, porque, como eu falei, projetos que por vezes são colocados em prática, antes eles eram tão somente um pensamento. Quando a gente olha para aquilo que as Sagradas Escrituras falam sobre o papel dos oficiais da igreja, e por isso eu gostaria de chamar a atenção especialmente de vocês para esse ponto, nós não somos chamados para poder diligenciar a vida dos membros da igreja. Tem pessoas que, por vezes,
falam, poxa, mas podia ter conversado mais comigo sobre tal ponto, né, sobre determinado assunto. Eu me senti vulnerável porque eu não fui bem orientado. Nós, como pastores, os presbíteros, diáconos, eles não vão investir tempo investigando suas mídias sociais, não vão investir tempo vendo como você se comporta em festas. Os oficiais da igreja, eles foram designados para poder equipar a igreja, para que nós possamos desempenhar o serviço do ministério de Cristo. Então é necessário que cada um entenda que é um trabalho pessoal nós investigarmos o nosso próprio coração e expô-lo às Sagradas Escrituras. Existem pessoas que já me procuraram para poder perguntar se tal coisa era pecado, se agir de determinada maneira era errado. E é interessante que, por vezes, você não percebe uma dúvida real, mas a busca por uma chancela para poder cometer o erro e depois ter a quem atribuir a responsabilidade. No Antigo Testamento, em Ezequiel e em Jeremias, tem um texto que é muito interessante, que fala, que era um dito que eles utilizavam. Falavam, os nossos pais comeram as uvas verdes, os nossos dentes foram embotados. Ou seja, nós estamos sofrendo as consequências dos erros dos nossos pais. Só que no reino do Senhor não é assim. Ele diz, quem comer as uvas verdes, esses terão os dentes embotados. Aqueles que cometerem iniquidade, esses morrerão. A palavra do Senhor não nos infantiliza. Deus, ele nos criou dotado de inteligência, de juízo, senso de julgamento. Então, a partir dessas competências, dotados dessas competências, nós podemos, sim, avaliar o nosso próprio coração. Quando a gente olha para o Evangelho, é importante a gente diligenciar vários aspectos do nosso coração, entendendo que não existem pecados, não existem áreas da nossa vida, não existe grau de iniquidade, de maldade, que são toleráveis como sendo menos pecados do que outros. Pensando no corpo, nós falamos sobre a gula, sobre a forma como nós nos relacionamos sexualmente, a preguiça. Nos pensamentos, a gente falou sobre a forma como a sexualidade pode ser um motivo de tropeço. Só que não só isso, mas a forma como a gente pode agasalhar pensamentos maliciosos e maldosos também podem ofender o Senhor. Eu não sei, talvez os mais jovens não estejam familiarizados com essa expressão, mas algum tempo atrás, isso era muito comum, as pessoas dizerem, eu queria ser uma mosquinha para poder ouvir o que estão falando em tal lugar, eu queria ser uma mosquinha para poder descobrir o que tal pessoa está pensando. Isso seria a pior coisa que poderia nos acontecer, se nós pudéssemos ser uma mosquinha para poder ouvir o que outras pessoas falam ou saber o que outras pessoas pensam. Porque a gente tende a ser bastante cruel para falar, por vezes, até das pessoas que são alvo da nossa consideração, do nosso apreço, pessoas que nós amamos. E, por vezes, a gente acaba permitindo que pensamentos maldosos ocupem a nossa mente, acreditando que não há problema nenhum em agir assim. Há um tempo atrás, tinha uma propaganda muito interessante, e que eu acho que ilustra bem esse tópico que a gente está refletindo, que mostrava uma mulher, um casal estava deitado na cama, a mulher tinha um pesadelo, sonhava que o marido estava traindo ela. E quando ela acordava, ela olhava para o lado e o marido estava lá quietinho, dormindo. Ela sentava e começava a esbofetear o marido, porque como ela tinha sonhado que o marido estava traindo, ela acordou cheia de ódio. E se descarregou e o cara estava apanhando sem nem saber o porquê. Você que é mulher, você vai achar que isso não faz o menor sentido. Mas você que é homem sabe que isso pode muito bem acontecer, né? Você ser responsabilizado por algo que você não faz a menor ideia. Mas com os maus pensamentos, por vezes isso pode acontecer. Você pode pegar um pequeno episódio e transformar ele numa semente que vai criando raízes no teu coração.
E você pode criar maus pensamentos e denegrindo a imagem de uma pessoa sem que essa pessoa nunca tenha feito algo de concreto que justifique a sua antipatia. Talvez esses maus pensamentos podem fazer com que você passe a nutrir uma resistência a se relacionar com outras pessoas sem que essa pessoa jamais tenha feito qualquer coisa que justificasse esse sentimento. Ou talvez você tenha colocado o seu ego num trono e você não aceite nada diferente do que as expectativas que você traçou para você mesmo. Isso diz respeito às circunstâncias que cercam a sua vida. E isso pode dizer respeito à forma como você é tratado. Você olha para a sua própria história e não consegue aceitar, por exemplo, a sua carreira profissional, ela tem o curso que está tendo, que a sua vida financeira não seja tão próspera quanto você gostaria, e você vai se tornando amargurado, ressentido em relação à vida. Você entende que não foi tratado por um colega, por um amigo, da maneira como você acha que seria mais adequado o tratamento que você deveria receber. E você começa a se ressentir dessa pessoa e cultivar uma amargura que só consome a você e não a outra pessoa, porque ela não faz a menor ideia do que passa no seu coração. Então, o domínio próprio, ele acaba tendo, a gente começa a perceber que ele acaba tendo vários desdobramentos na forma como nós lidamos com o nosso corpo e na forma como nós permitimos que os pensamentos possam vagar na nossa mente. Porque a gente acaba duvidando do Senhor, duvidando do amor do próximo, a gente passa a duvidar do governo de Deus sobre as nossas vidas, a gente começa a pecar contra pessoas sem que essas pessoas jamais tenham nos dado motivo para que isso acontecesse. E tudo isso diz respeito ao domínio próprio. Mas, por vezes, a gente não considera, porque a gente trata tudo isso como se fosse muito normal. É normal fazer uma fofoquinha, é normal ter um pensamento maldoso, é normal fazer comentários maliciosos. A gente acaba lidando com essas coisas com naturalidade, como se não tivesse problema algum. Mas tudo isso ofende o ser de Deus. Tudo isso ofende aquele que é perfeitamente santo. Quando a gente olha, por vezes, para a motivação para agir dessa maneira e sentindo o coração ofendido, sentindo não tratado da forma como nós gostaríamos de ser tratado, por vezes a gente investiga as motivações disso e, em muitos casos, isso é motivado por autopiedade, por achar que não recebeu a história que gostaria de receber, que deveria receber. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele nos dá uma receita muito interessante para nós lidarmos com esse tipo de limitação. Paulo diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em seguida ele fala: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem os outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos do espírito, servindo ao Senhor. Então, quando a gente olha para o versículo 10, principalmente do capítulo 10 de Romanos, do capítulo 12 de Romanos, isso é um golpe no egocentrismo, porque ele diz: deem sempre honra primeiro aos outros, preferencialmente aos outros. Isso liberta o nosso coração de cultivos de expectativas que, por vezes, podem ser frustradas e também preserva os outros de serem feridos desnecessariamente por conta das expectativas que nós também criamos. Só que quando a gente olha para a dinâmica do reino, o domínio próprio ele não pode ser pensado somente com coisas que devem ser evitadas, com aquilo que não deve ser feito. Quando a gente olha, por exemplo, Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, Paulo aqui, ele diz que aqueles que roubavam não devem roubar, mas em lugar de roubar, devem produzir coisas e ofertar para o mais necessitado. Aquele que falava coisas que eram impróprias, que eram feias, e que ele passe a edificar pessoas através daquilo que ele fala. Então, quando a gente pensa no domínio próprio, é importante que a gente pense que não é simplesmente um comportamento ascético, né? A gente não deve entender isso como sendo coisas que nós não devemos fazer, como práticas que nós não devemos adotar. Mas existem também coisas que nós sim devemos fazer e que por vezes nós não queremos. Porque o pecado acaba tendo esse papel no nosso coração. Nós somos lançados rapidamente a fazer aquilo que é condenável, que é feio, e refreamos a nossa mão e os nossos pensamentos para fazer e pensar aquilo que é bom, que é louvável. Nós somos muito mais inclinados a fazer o que é perverso. Então, quando a gente pensa sobre o domínio próprio, no aspecto positivo, é necessário que a gente entenda que existirão momentos em que você não vai ter vontade alguma de ler as Sagradas Escrituras. O Fernando, quando abriu o culto, falou um pouquinho sobre isso. Existirão momentos em que você vai chegar em casa e você não vai querer ler a Bíblia. Vão existir momentos em que você não vai querer orar. Existem momentos em que a gente está meio ressentido com Deus, está meio chateado com Deus e que a gente não quer investir tempo de oração. Existem momentos que você não está com a menor paciência de tentar entender o que alguns pontos das Sagradas Escrituras estão nos dizendo. E é normal que, por vezes, isso aconteça, porque nós somos pecadores. É necessário que a gente diga para o nosso próprio coração que, apesar de nós não querermos fazer isso, nós faremos isso. Paulo, ele diz que esmurrava o próprio corpo e o reduzia à escravidão para que, pregando a muitos, ele mesmo não fosse rejeitado. Então, Paulo aqui, ele não está dizendo que ele anda se açoitando, se socando como se fosse um louco, um sádico. Obviamente, ele não está falando isso de forma literal, mas ele está dizendo sobre a necessidade que, por vezes, nós temos de dizer ao nosso próprio coração aquilo que ele deve querer fazer. Porque ainda que a nossa vontade nos empurre para outra direção, nós que recebemos o Espírito Santo, nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós sabemos o que nós devemos amar. Nós sabemos aquilo que nós devemos praticar. Ainda que em alguns momentos você não queira fazer isso. Essa semana, eu estava conversando com a minha filha, com a Luísa, e a minha mais velha, e foi interessante essa nossa conversa, porque para mim também foi muito didático. Ela queria ler um livro que eu não gostei muito do enredo, só que, inicialmente, eu falei para ela que ela não iria ler. Aí a minha esposa, de forma mais sábia, falou assim, não, acho que talvez não seja o melhor caminho. Acho que faz mais sentido que a gente permita que ela leia e a gente converse junto com ela sobre o que ela vai ler. E antes dela fazer a leitura do livro, eu falei para ela sobre um outro livro que a gente já tinha lido e que também se tornou filme, que é bastante conhecido, sobre as Crônicas de Nárnia. E eu falei com ela sobre o fato de que se ela tinha atentado, que nas Crônicas de Nárnia, se ela tinha atentado para qual é o enredo, qual é o espírito do filme, em todo o tempo que as crianças entram em Nárnia. Ela falou assim, papai, é um contexto de guerra, sempre é guerra. Eu falei assim, pois é, minha filha, sempre é guerra. Às vezes a gente esquece disso, mas a gente vive em meio a uma guerra. Então, nesse livro você vai ler coisas que estão deliberadamente escritas para poder desconstruir alguns valores que nós cremos como sendo do Senhor Jesus. É necessário que você leia com critério e atenta, sabendo que você está atravessando uma guerra. E nós, às vezes, nos esquecemos disso. Nós, às vezes, desconsideramos o fato de que nós vivemos num mundo em que existe um leão que está em derredor buscando a quem possa tragar. E foi interessante,
nessa semana eu pregar justamente sobre domínio próprio, porque há coisa de 2 semanas a minha mãe teve o diagnóstico, estava investigando um nódulo. E meu pai, alguns irmãos que me conhecem sabem que meu pai é acamado, teve um AVC, eles moram em outra cidade e ela tem sido incansável no cuidado com ele. A gente tem vivido alguns momentos bons ainda com meu pai, né, brincando, conversando, mas alguns momentos são um pouco mais difíceis por conta das limitações. E ela estava com um nódulo que tinha uma... Assim, a sugestão não era muito boa. Tiraides 4, não é isso, doutor? Tiraides 4. Então, para quem é da área de saúde, sabe que não é não é muito bacana, né? O prognóstico não é muito legal. E mesmo lendo sobre domínio próprio já há algum tempo, mesmo sabendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo sabendo que a nossa história, a história da igreja, a história dos crentes, a história da igreja de Cristo é uma história linear, que ela começou e está sendo arrastada para aquilo que vai ser glorioso. Mesmo sabendo de tudo isso, um pouco antes de sair o resultado da biópsia, eu juntei alguns dos desafios pessoais que eu estou vivendo, com a biópsia da minha mãe, que estava para sair ainda o resultado, e passei a noite em claro. E eu dizendo para o meu coração, você não tem motivo para poder não descansar. Eu me senti como Davi, quando ele fala, porque estás abatido a minha alma, só que mesmo assim o sono não veio. E eu passei a noite inteira acordado. E eu falei assim, isso é ridículo, eu sei que o Senhor é bom. Eu falei assim, pois é, mas eu não consigo ter controle sobre isso. E a gente começa a pensar que o domínio próprio é algo que a gente tem que perseguir, não é algo que vem facilmente. Na sexta-feira saiu o resultado da biópsia, e o nódulo era benigno. Naquele momento eu fiquei pensando quanto eu sou frágil, quanto a minha fé é pequena. Porque eu só conseguia imaginar como seria o meu pai acamado e a minha mãe tendo que cuidar de um câncer. A minha cabeça não conseguia pensar em nenhuma outra coisa. Então, quando a gente fala sobre domínio próprio, a gente pensa que é algo que, por vezes, pouco tem a ver com o cristianismo, pouco tem a ver com uma vida santa. Mas a gente percebe que quando a gente não busca o domínio próprio como sendo uma condição de uma vida cristã saudável, como sendo algo a ser perseguido verdadeiramente como um aspecto do fruto do Espírito na nossa vida, a gente percebe o quanto isso pode fazer com que nós vivamos vidas cristãs pequenas. Experimentemos menos de Deus. O pastor Cristiano falou isso desde o início. O fruto do Espírito não tem gomos eletivos. Nós devemos perseguir todos eles. É necessário que a gente considere alguns aspectos, e como eu falei, ainda que a gente não tenha vontade de fazer tais coisas, ainda que a gente não tenha vontade de adotar tais práticas, é necessário que a gente os persiga, porque o domínio próprio, uma das marcas, uma das ferramentas que devem ser utilizadas para que ele seja alcançado é a perseverança, porque nós não experimentaremos o domínio próprio perfeitamente no presente tempo. A gente não vai experimentar o domínio próprio de forma ideal no presente tempo. Então é necessário que a gente invista tempo em oração. Invista de verdade, não é simplesmente 5 minutos antes das refeições, isso não vale, não conta como tempo de oração. Não é o agradecendo pelo dia enquanto você está sentado e a cabeça vai em direção ao travesseiro. Invista tempo em oração como se sua vida depende disso, porque ela depende. Invista tempo em leitura da palavra. Porque esse aqui não é um livro com algumas informações que são interessantes a gente debater, mas é a palavra de Deus para a nossa vida. É alimento para a nossa alma. Como disse Jó, faça um pacto com seus olhos. Jó, capítulo 31. Ele diz, faça um pacto, Senhor, eu faço um pacto com meus olhos. E ele falava aqui exclusivamente sobre o perigo de olhar de forma cobiçosa para outras mulheres. Mas eu creio que nós podemos adotar o princípio para várias coisas, sobre cobiçar outras coisas, invejar aquilo que é do outro. E também
sobre aspectos sexuais. Porque a nossa vontade, às vezes a gente fala assim, bom, mas eu não consigo, eu não quero fazer isso, eu fraquejo. Pois é, só que a vontade ela é fortalecida na obediência. A gente vai enfrentando dificuldades em algumas áreas da nossa vida, mas à medida que a gente vai resistindo, a gente vai percebendo que a gente vai sendo fortalecido ao longo da caminhada. Às vezes a gente é surpreendido como a biópsia da minha mãe recentemente, e a gente se percebe mais frágil do que nós gostaríamos de ser. Mas a gente sempre tem a oportunidade de começar de novo. Essa é a beleza do Deus cristão. É a parábola do filho pródigo aplicada às nossas vidas. Quando a gente olha para Jesus Cristo no Getsêmani, Mateus, capítulo 26, versículo 39, Jesus diz o seguinte, Mateus diz o seguinte, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando a gente olha para o exemplo de Jesus, ele dizendo, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A gente percebe aqui o domínio próprio em prática, num aspecto positivo. Jesus Cristo ele estava contemplando um horizonte que nós jamais teremos condições de contemplar. Jesus ele estava contemplando a ira de Deus. Ele sabia aquilo que ele experimentaria. Se Jesus Cristo ele estivesse tão somente com medo da cruz, ele seria mais covarde do que os outros ladrões que foram crucificados ao lado dele. Mas quando Jesus Cristo ele transpira sangue, ele sabia que ele experimentaria a ira que estava destinada a mim e a você. Não seriam só as dores dos cravos, mas seria a dor de experimentar a escuridão do amor de Deus, a ausência do amor de Deus, de experimentar a face iracunda do Senhor sem nenhum vestígio da sua bondade. Seria deixar de viver uma comunhão perfeita com Deus, e isso é um profundo mistério para a gente, para experimentar o castigo que estava destinado a mim e a você. Só que Jesus Cristo, num grande exemplo de domínio próprio, ele disse, mas não seja a minha vontade, seja a sua. Que isso sirva de lição para mim e para você, que a gente, quando a gente não quiser orar, a gente pense, Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Quando a gente não quiser ler as Sagradas Escrituras, a gente diga que não seja a minha vontade, mas a sua. Quando a gente não tiver vontade de compartilhar com o mais necessitado, que a gente diga que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Que a gente aprenda a lidar com o nosso próprio coração, expondo ele ao Senhor, que dele virá a direção correta. Quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente percebe aquele que foi obediente até a morte, para que a nossa obediência pudesse ser assistida pelo Espírito Santo e pudesse nos conduzir à vida. Meus irmãos, quando a gente fala sobre domínio próprio, a gente fala sobre, como eu falei na minha experiência vivida essa semana, a gente fala sobre aspectos do nosso coração que por vezes são desconhecidos a nós mesmos. Por isso não adianta nós seguirmos um grupo, um conjunto de estratégias para poder limitarmos a nossa capacidade de pecar. É necessário que regularmente nós coloquemos o nosso coração diante de Deus. E assim fazendo, o fruto, o resultado, vai ser conduzir a nossa própria vida, a nossa própria história, de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Santo Deus, nós temos corações, Deus, que por vezes nós desconhecemos algumas das coisas que somos capazes e coisas que somos incapazes de fazer. Mas o Senhor as conhece todas. E ainda assim o Senhor nos ama. E ainda assim Cristo morreu por nós. E ainda assim o Senhor está pronto a nos perdoar. Deus, eu te peço que essa certeza possa
inundar as nossas mentes e os nossos corações, Deus, a tal ponto que a nossa maior paixão, o nosso maior desejo seja conhecer o Senhor mais e mais e investir tempo na Tua presença. Porque em assim fazendo, nós amadureceremos enquanto cristãos, nós teremos aperfeiçoado o domínio das nossas próprias paixões, e nós viveremos vidas, Senhor, que glorifiquem o Teu nome. Como disse o apóstolo Paulo, Senhor, se no Espírito nós vivemos, que nós também andemos no Espírito, que nós passemos a viver de acordo com o mesmo Espírito que nos chamou à vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus, que nosso maior desejo seja evidenciar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é amável, aquilo, Deus, que remete a quem o Senhor mesmo é. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos que o Senhor faça assim conosco. Amém, Senhor.